Bom, gente, vamos lá. Primeiro, os avisos. Primeiro, pedir desculpa da semana passada que eu não consegui dar aula, tive um imprevisto aí de última hora. E, e aí eu até fiquei de gravar a aula para passar para vocês depois. Mas aí a hora que eu fui gravar eu vi o conteúdo, né, e até onde eu queria chegar mais ou menos. E tem uns conteúdos que eu acho que são importantes e que eu sei que a aula gravada, ainda mais aqui que a gente está numa turma grande, sempre vai ter aí alguém que não vai conseguir ver no dia, né? E aí depois na terça-feira já vai começar atrasado com os conceitos aí que a gente falou. Então, como a gente ainda tem umas aulinhas aí de sobra ali na frente, eu resolvi dar essa aula aqui síncrona com todo mundo, né? Eu acho que funciona melhor e, e aí é uns conceitos importantes que eu acho que todo mundo tem que ver. Nada difícil, mas assim, tudo que a gente está vendo aqui em mecânica, que vocês vão ver em resistência, depois vão ver na parte de estruturas específicas, é tudo uma construção aí do conhecimento, né? A gente vai somando ali um pedacinho. E isso daqui é bem o começo de tudo. Então, acho que é importante a gente estar no mesmo passo. Outra coisa, por conta desse atraso, a lista que era para quinta-feira não vai ser mais para quinta-feira, tá? Vai ser para quinta que vem. Então acho que é dia 3 de dezembro, se não me engano. E o último aviso, a gente vai ter 2 monitores aqui para a disciplina. Eu ainda estou definindo os horários com eles, mas provavelmente vão ser as segundas e quartas, com pelo menos um dos monitores, e depois um outro horário para vocês. Tá? Aí eu passo para vocês na quinta-feira e vocês veem se vocês têm aula, se não tem, para a gente colocar num horário que atenda bem vocês. Basicamente monitoria via Google Meet, né? Mas aí acho que são pessoas que vocês conhecem, depois vocês têm uma facilidade aí para tirar a dúvida. Isso não exclui aí de se precisar que eu tire dúvida, estamos aí, sempre. Então, pessoal, vamos continuar aí a aula de hoje. Na aula passada, a gente começou a falar de corpo rígido. Né? Basicamente, a gente falou de momento e deu uma relembrada nesses conceitos do que é momento, né? Falou um pouco de até nomenclatura, forma de apresentar o vetor de momento, como calcular, e o efeito aí que a gente vai ter, que esse momento vai ter nos nossos corpos. Do mesmo jeito que a gente falou na parte de ponto material, onde a gente trabalhou com força e aprendeu a calcular, né? Resultante, etc. Depois a gente entrou na parte de equilíbrio. Porque a maior parte, aliás, todos os problemas que a gente vai trabalhar aqui na nossa parte de, pelo menos, estruturas na graduação, são problemas que estão em equilíbrio. E mais ainda no equilíbrio estático, né? O nosso corpinho está parado ali no ponto onde a gente está calculando ele. E assim, como a gente falou disso para ponto material, a gente também vai falar disso para corpo rígido, tá? Então, assim, além das equações, né, de equilíbrio que a gente teria para ponto material, a gente vai ter a mesma coisa para corpo rígido. Pessoal, um minutinho, rapidinho. Preciso atender aqui uma ligação. Desculpa, pessoal. Então a gente vai ter que falar de corpo rígido também, equilíbrio de corpo rígido. Na parte de ponto material, a gente definia ali o equilíbrio como a somatória das forças aí, horizontais e verticais iguais a zero. Isso representava mais ou menos o fato de que não haveria ali uma tendência de movimento na direção horizontal e nem na direção vertical, ou uma aceleração, basicamente. No caso de corpo rígido, né, a gente vai ter sempre aquela relação, né, as
força com deslocamento. Então, força horizontal, deslocamento para a esquerda ou para a direita, para cima, para baixo. E no corpo rígido a gente falou de momento. Então aqui, um corpo, né, que tem uma determinada forma, por mais que ele não saia do lugar, ele pode estar rotacionando, né? Pense aí um círculo flutuando no espaço e ele girando em torno do seu centro. Por mais que ele não saia da sua posição, ele não está mais em equilíbrio, porque se a gente pegar uma partícula ali, né, desse círculo, ele vai estar mudando de posição em função aí dessa rotação. Então, no equilíbrio de corpo rígido, né, a gente tem que considerar que o corpo, pensando, né, sempre que a gente está num plano, mas ainda pensando numa forma geral, um corpo, né, em equilíbrio, ele não vai rotacionar, mas ele pode se deslocar, né, com velocidade constante, né, não pode ter aceleração, ou não se mover de forma alguma. Então, assim, o que isso quer dizer em termos de força? Né? A gente viu que no ponto material, isso significa que a força resultante ali tem que ser igual a zero. E agora, no corpo rígido, significa também que o momento resultante desse corpo também tem que ser igual a zero. Nesse corpinho aqui que eu desenhei, ele genérico, eu peguei todas as forças, imagina, e concentrei elas num ponto no centro aí, aleatório, no nosso corpo. E o momento também ali concentrado naquele ponto. Todo o momento de todas as forças que estão atuando. Então, de forma geral, a condição de equilíbrio para qualquer probleminha, ele vai ser a minha força resultante igual a zero e o meu momento resultante também igual a zero, tá bom? Então, esse daqui é de forma geral, né? Não se esqueçam que o meu momento ele é sempre calculado em relação a um ponto, mas isso a gente vai ver ali ao longo dos nossos problemas. Quando a gente está falando agora específico, que é o jeito que a gente vai aplicar mesmo, que são problemas aí um sistema de forças coplanares que estão aí em um plano, geralmente o plano XY, que é o que a gente está acostumado, a gente viu que no equilíbrio de ponto material a gente teria. Estou com uns probleminhas aqui da minha tela, pessoal. Hoje está meio difícil. Eu teria soma de força na direção X igual a zero, que é o que a gente já tem. Soma de força na direção Y igual a zero, que é o que a gente já tem também. E soma dos momentos, que eu vou colocar aí sozinho, que é em relação, era para ser um O, momento em relação aí, ponto O, um ponto qualquer aí, também igual a zero. Essas daqui são as minhas três equações de equilíbrio. Então, soma de força igual a zero, soma de força em x igual a zero, soma de força em y igual a zero, e soma de momentos em relação a um determinado ponto igual a zero. Com isso, a gente garante, né, que se essas condições são verdadeiras, o nosso corpinho rígido ele está em equilíbrio. Beleza? E aí, o que a gente consegue fazer com isso? Agora a gente consegue resolver problemas, né, onde, sabendo que esse meu corpo está em equilíbrio, eu posso aplicar as equações de equilíbrio e retirar aí forças que são incógnitas do nosso problema. Depois a gente vai discutir de onde que vem essas incógnitas, mas por enquanto, pensem nesse sistema aí como se fosse uma chapa quadrada com forças aí aplicadas, né, ao longo de diversos pontos, e eu sei que está em equilíbrio. Bom, eu tenho três equações de equilíbrio e repare que eu tenho três incógnitas, né? Então aí, três incógnitas. Então aí eu vou estar montando basicamente um sistema linear, simples, né? Com uma resposta aí exata. Então como que a gente resolveria esse tipo de problema? Bom, basicamente aplicando as nossas equações de equilíbrio numa ordem qualquer, mas a gente vai ver que tem uma ordem aí, né, que depende do exercício, às vezes não tem também,
que facilita a nossa resolução. Geralmente, né, por costume, a gente começa a fazer aí por soma de força. Então, vou começar fazendo aqui, ó, com soma de força na direção horizontal. Soma de força na direção x igual a 0. Então, aí vai seguir aquele procedimento que a gente já fez ali para ponto material. A nossa diferença é que essa força aí está aí ao longo desse plano todo. Então, a gente vai somar tudo que tem na direção x, adotando um sentido como positivo e um outro sentido como negativo. Então, assim, o primeiro que eu vejo eu costumo chamar de positivo. Então, vou começar aqui pela incógnita F2 mais o 5, certo? Que está aqui à esquerda, menos 15. E aqui eu tenho uma força inclinada aí de 8 raiz de 2 a 45 graus. Bom, ela vai ter uma componente horizontal e uma componente vertical, certo? Como é 45 graus, as duas vão ser iguais, né? Mas só para a gente fazer certinho, a gente tem que somar aqui a força de a componente horizontal, que está para ir à esquerda, que é o nosso sentido negativo. Então, menos 8 raiz de 2 vezes o cosseno de 45 graus, certo? Então, com isso, a gente tem aí, ó, o F2, o 5. Então, F2, 5, o 15 e a componente horizontal, que é o 8 raiz de 2. Tudo isso igual a 0. Resolvendo aí essa equação, a gente encontra aí o valor de F2, que vai ser 18. Oi. Professor, por que não é o seno em vez do cosseno? Na verdade, por que é o cosseno e não o seno? Não, porque é o seno mesmo. É o costume da horizontal ser o cosseno. Mas tá certo, tá? Então aqui vai dar 18 kN. Repara o seguinte, ó, deu o sinal positivo, quer dizer que o sentido ali daquela minha forcinha F2, que é para a direita, ela vai ser, na verdade, 18 kN para a direita mesmo. Só isso. Bom, aí o próximo passo. Bom, próximo passo, vou aplicar a próxima equação de equilíbrio, e aí eu tenho uma soma de força aí na vertical e uma soma de momento. Reparem que se eu for aplicar aí essa minha soma de força na vertical, eu vou ter que incluir aí na minha equação as duas incógnitas, né, F1 e F3, que faltam aí que eu não descobri. F1 e F3. E aí eu vou chegar numa equação que não vai ter resposta. Teria que usar a próxima equação de momento para aí, né, resolver esse meu sistema. Só que, né, o momento, essa minha equação de momento, pode ver que eu não especifiquei um ponto, né? Então, na verdade, qualquer ponto que eu escolha aqui do meu problema, eu posso pegar um ponto que está aqui dentro da minha chapa, na extremidade ou até mesmo fora. Então, não importa. Esse meu corpo ele não pode ter momento em relação a qualquer ponto aí que eu calcule. Então, assim, já que eu posso escolher o ponto que eu quero para calcular o momento, eu posso procurar aí no meu problema pontos que sejam mais fáceis, né, para minha resolução. A gente viu na aula passada que na verdade a gente consegue manter ali, né, na hora que a gente for calcular o momento, a gente tem pontos, né, onde a força está aplicada que ela não vai gerar momento. Então lembra assim, sempre que a linha de ação da força cruzava com o ponto, né, meu de referência que eu estava calculando o momento, ele não gerava o momento. Então se a gente olhar aqui para esse meu ponto O aqui na extremidade esquerda, vocês conseguem ver que o F2 e o F1, eles estão aí cruzando, né, na linha de ação exatamente nesse ponto O. Então, se eu calcular um momento nesse ponto,
as minhas forças F1 e F2 não geram momento, ou seja, não entram na minha equação, e sobra só a força F3 no meu probleminha. Então eu consigo aí tirar da minha equação de momento já a força F3. Diferente do caso que, por exemplo, se eu estivesse calculando o momento em relação a esse ponto aqui em cima. Bom, essa minha força de 8 e de 15 não ia gerar momento, mas todas essas incógnitas aqui iam. Tá errado? Não tá. Você pode fazer de qualquer forma. É só um jeito mais simples aí e mais direto. Mas isso vocês vão pegando aí com prática, conforme vocês vão fazendo os exercícios. Então vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu jogar aqui para baixo, que aqui em cima fica melhor. Então, ó, soma de momento em relação aí esse meu ponto O igual a zero, tá? É importante vocês indicarem, tá, o ponto onde vocês estão calculando o momento. Até para mim, para corrigir prova, essas coisas, né? Onde a gente saber a referência, até para vocês mesmo, né? Começou a fazer aqui, pensou outra coisa, voltou, mudou ali o seu referencial na sua cabeça, você pode errar. Então aí sempre indica aí qual que é o seu referencial e vamos calcular. Bom, a gente já viu que força F1 e F2, a linha de ação dela cruza com o ponto O, então não gera momento. Então vamos aqui para a força de 5 kN e ela a força aí horizontal é essa distância aqui, que é o braço de giro aí do momento, certo? 5 vezes 1. Bom, essa minha força de 5 kN aqui em cima, a linha de ação dela cruza também com o ponto O. Então ela também não vai gerar momento. Depois vamos aqui para a força de 8. Vocês concordam que o giro dela vai para o mesmo lado, né? Daquela minha força de 5. Vezes 2 metros. Que é essa distância aqui, ó. Essa distância. Beleza? Bom, depois eu tenho a força de 15, que vai estar girando para o sentido oposto. Então, menos 15 vezes 2 metros. Mas agora, ó, os 2 metros são esse daqui, porque a minha força é horizontal. Então, esses 2 metros. Menos a minha componente aí horizontal da força, de 8 raiz de 2. Então, vai ser aí, ó, 8 raiz de 2 seno de 45 graus vezes 1, certo? Que é essa distância aqui, ó. Então, a força horizontal é essa distância. E agora, para finalizar, mais o F3 vezes 2. Tudo isso igual a zero. Então, repara que aí a minha única incógnita do meu problema vai ser o F3, que me dá 0,125 kN. Beleza? Resolvendo. Professor, Hum, não tá faltando a componente Y dessa força aí, não? falta a componente Y também. É que ela vai ser aqui, né? Ó. Então, ó, vou botar ela aqui, ó, nesse trecho. Bom, ela vai ser exatamente igual a isso, né? Então, vai ser mais 8 vezes 2. Mas a resposta é essa daqui mesmo, tá? Ela tá certa. Então, aí, gente, para finalizar aqui, falta só a gente encontrar a força F1. Eu vou jogar aqui na próxima página.
Falta só a gente encontrar a força F1, que a gente pode tirar por soma de força na vertical igual a zero. Então, ó, vamos fazer F1 menos 5 menos 8 menos 8. Ela dá 8, né? Mas é 8 raiz de 2 cosseno de 45 graus menos o F3, que é 0,125 igual a zero. Então, vamos ver se é isso aí. 8, 16, 21, F1 igual a 21,125 kilonewton. Então, assim, gente, esse daí é o procedimento aí que vocês vão basicamente resolver quase sempre no começo de um exercício dessa parte de estruturas, que é encontrar as reações de apoio do nosso problema. Então, assim, vocês podem ver que é um cálculo simples, né? É mais uma questão de atenção, igual eu não tive, de esquecer esses elementos, mas é basicamente você estar atento aí. Onde é o seu ponto de referência? Quer falar alguma coisa aí? Ver onde que é o seu ponto de referência, ver os sentidos, né? Então, basicamente, esse daí é o nosso probleminha inicial. E, de novo, né? É meio que uma construção aí dos passos que a gente vai fazer até o final, né? Dos exercícios que a gente tem. Então, por mais que seja aí uma coisa simples, é uma coisa que, se for errado, todo o resto vai sair errado em consequência, né? Então, por isso que tem que ter um cuidado. Vou fazer só mais um aí, para a gente aplicar de novo. O mais simples aqui. Esse daqui é basicamente um probleminha de viga, onde eu tenho uma força aqui inclinada de 600 Newton. Vou apagar essas componentes aqui. E uma força de 200 Newton na outra extremidade. Então, para eu encontrar aí essas incógnitas, só aplicando aí as minhas equações de equilíbrio. Vamos começar aí pela que é mais fácil. Soma de força em x igual a zero. Os elementos, né, os problemas de viga, eles são esses elementos que são geralmente lineares, né, em uma única direção. Então, a minha estrutura ela é linear. E o que é a viga, né, basicamente? A viga vão ser esses elementos horizontais, né, de sustentação. A gente tem os pilares verticais e as vigas na horizontal. Isso aí que vai formar a sua estrutura. Então, a gente tem os apoios e, geralmente, as ações elas são verticais aí, ou inclinadas. Então, são os problemas mais simples aí que a gente tem para resolver. Então, pela soma aí de força na direção horizontal, eu vou ter a força de 600 Newton mais a sua componente horizontal, que vai ser aí cosseno de 45 graus, menos a força aí Bx. Isso daqui, resolvendo, né, só passando para o outro lado e aplicando o cosseno, isso vai me dar 424,3 kilonewtons. Os problemas de viga também têm uma facilidade na hora de você calcular o momento, né? Porque basicamente a gente vai escolher um ponto. As forças, elas são quase sempre verticais, e as forças horizontais que tem são forças que estão aí na linha de ação de qualquer ponto que você pegue da estrutura. Então, as forças horizontais geralmente não geram momento.
mais essas forças verticais, elas vão gerar momento, e a própria distância vai ser sempre horizontal e ela está bem demarcada com a própria dimensão aí da estrutura. Então, por exemplo, ó, se eu for fazer soma de momento em relação ao ponto A igual a zero, então ponto A, extremidade esquerda, bom, a força Y não gera momento, então eu vou ter a força, a componente vertical aqui, da força de 600, que vai ser 600 vezes o seno, né? 600 seno de 45 graus, vezes 2, mais o 200 vezes agora 7, né? Que vai ser a distância total aí do ponto A até o ponto de aplicação. Bx não vai gerar momento, então menos 7 by igual a zero, tá bom? Então aí só o by é a nossa incógnita, então by vai me dar 333,3 quilonewtons, tá bom? Vou jogar aqui. E aí, para finalizar, soma de força na vertical igual a zero. Vai faltar só o AY que eu não conheço. Menos 600 seno de 45 graus. Menos 200. Mais o BY que eu acabei de calcular. 333,3 igual a zero. Isso daqui resulta em 290,9 quilonewtons. Então, gente, esse daqui é o meio que o procedimento que a gente vai fazer. Na verdade, eu comecei mostrando para vocês como resolve e agora eu explicar o que são exatamente esses nossos elementos aqui, né? Essas nossas incógnitas. O que a gente está fazendo aqui, basicamente, é um cálculo de reação de apoio. Então, aí vamos falar um pouquinho sobre isso agora. A gente... Se a gente pensar, né, a gente está falando de equilíbrio, fala de movimento, uma forma da gente começar, né, a pensar em tudo isso, entender de onde que vem aquelas reações, é o seguinte. Pensando que a gente está aí com um corpinho e pensando que ele pode se movimentar só num plano, né? Ou seja, tem um corpo aqui, ele saiu para uma outra determinada posição no plano e, independente dessa nossa nova posição, ela pode ser descrita em função aí de, se eu estiver no plano, tá? De 3 deslocamentos, né? 3 coordenadas isoladas, independentes. Bom, se meu corpo saiu daqui e foi para cá e deu uma giradinha, eu posso descrever esse movimento como um deslocamento horizontal, um deslocamento vertical e um giro, né? Então aí eu posso simplificar, né, esse meu deslocamento dessa seguinte forma. Essas coordenadas independentes, né, que descrevem esse deslocamento, a gente dá o nome de graus de liberdade. Então, são graus, né, de liberdade que o nosso corpo tem para se mover sob a ação de um determinado conjunto de forças e momentos. Então, assim, se a gente está falando no plano, a gente vai ter basicamente 3, que vai ser o primeiro, um deslocamento em x, supondo que esse nosso plano é xy, tá? Um deslocamento em y e, por último, uma rotação. Então, é o seguinte, se
qualquer movimento que esse meu corpo possa fazer, ele pode ser descrito nessas 3 coordenadas, né, esses 3 graus de liberdade, se eu tiver elementos que bloqueiem cada um desses graus de liberdade, vai significar que meu corpo não se move. Então eu preciso ter ali um elemento que bloqueia o deslocamento em X, outro que bloqueia em Y e outro que impeça que ele rode. Dessa forma, supondo que esses elementos são bastante resistentes, né, e que tem uma resistência infinita, eu posso aplicar qualquer ação ali que esse meu corpo não vai se movimentar. Tá bom? Então essa é a primeira parte. Esses elementos, basicamente, que vão restringir o meu deslocamento é o que a gente chama de vínculo, né? Então, esses vínculos, eles vão ser os nossos apoios, eles vão ser aí os engastes, as rótulas, todas essas coisas que a gente vai falar daqui para frente. Para vocês terem uma ideia, né? Isso é mais comum aí do que a gente pensa. Se eu tenho aqui a minha caneta e eu não quero que ela caia no chão, porque ela vai estar sob a ação aí da força-peso, eu tenho que estar segurando ela num ponto, de forma com que ela não se desloque aí na vertical. Bom, para ela ficar paradinha, ela também não pode girar, e também para ela não se deslocar em qualquer outra direção. Então a minha mão aí acaba servindo como uma forma de vínculo. E aí a gente tem infinitas aí outras opções. Por exemplo, uma mesa aí, não sei se provavelmente está todo mundo aí com o computador na mesa, ela vai estar apoiada sobre seus 2 pés. Né? Vamos supor aí que a mesa é um elemento horizontal com 2 pés ali isolados. Vocês concordam que se eu tirar ali o pé, a minha mesa cai, basicamente. E o que é importante nisso tudo? E por que esses apoios e reações são importantes? Uma coisa que eu vou falar hoje, se tiver aula comigo, vai falar muito mais, é uma regrinha básica que eu acho que tem que ter na cabeça da pessoa aí que trabalha com estrutura sempre, em qualquer momento. Naquele meu corpinho no espaço, se eu aplicar uma força, ele se desloca. Se esse meu corpo agora ele tem determinados vínculos que estão restringindo esse meu deslocamento, eu posso estar aplicando uma força nele, né? Mas sempre que tem um deslocamento que está sendo restrito, que está sendo impedido de acontecer, existe uma força atuando nesse lugar. E basicamente é o seguinte, o deslocamento numa determinada direção vai gerar uma força nessa mesma direção, impedindo esse deslocamento. Isso a gente vai falar aí mais para frente. Voltando lá para a minha mesa. Minha mesa está aqui apoiadinha, nos 2 pés. Eu tenho aqui, vamos supor que primeiro está só a mesa. Vocês concordam que essa mesa tem um determinado peso, que está sendo jogado para os pés, que está sendo jogado lá para o meu solo, né? Para o chão da onde eu estou. Se eu coloco aqui, isso vai ser uma determinada força aí que está atuando no chão ali, que essa mesa está fazendo naquele ponto de apoio. Vocês concordam que se eu começar a colocar aqui, coloquei meu computador, coloquei meu caderno, coloquei uma tela, coloquei aí várias outras coisas em cima dessa mesa, maior vai ser a carga que essa mesa está jogando ali no meu solo. Mas acontece que a gente não está preocupado com o solo, a princípio, não por enquanto. A gente está pensando, né? A gente está pensando na nossa mesa aqui, e a gente tem aquela lei da ação e reação. Então, assim, quanto maior aí for essa força que a gente está aplicando no solo, né, que vem em função da mesa e do apoio dela ali naquelas extremidades, a mesa faz uma solicitação no nosso solo e o solo vai fazer uma solicitação também na mesma direção, mesma intensidade, porém sentido oposto. Então, essa solicitação que vem ali da minha mesa também vai ser sentida nela mesma. Basicamente é o seguinte, se eu começar a apertar aqui a parede, né, vocês podem ver que o nosso dedo vai ficar, né, sob a ação aí de uma força também. Então essa é a força aí que a parede está fazendo na gente, basicamente. Né? Então essa é a nossa relação que a gente tem que ter. E outra coisa também, essa força só apareceu aqui no meu dedo enquanto eu estou apertando,
Porque eu fiz força na parede. Então, se não tiver força, né, você não tem aí essa reação. Então, vamos por partes. Vou voltar nisso aí aos poucos. Vamos voltar aqui do começo. Bom, então eu falei graus de liberdade, que são os deslocamentos x, y e z, que descrevem qualquer tipo de movimento. E a gente inclui os vínculos na nossa estrutura para que esses graus de liberdade sejam restritos e, consequentemente, eles sejam aí o meu corpo ele não se movimente. Então vamos lá. Basicamente, a gente tem os vínculos internos e externos, que eles impedem o movimento e restringem esses graus de liberdade. Basicamente, o mesmo significado. A gente vai fazer uma distinção mais para frente entre o que é chapa e o que é barra. Basicamente, aqui a gente está trabalhando com chapas nesses problemas, tá? Tem a ver aí com as dimensões. Isso a gente vai falar mais para frente. Então, eu posso ter aí vínculos que ligam um elemento no outro. Então, esses deslocamentos que são aí restringidos, na verdade, são deslocamentos relativos. Então, a gente tem articulações, basicamente, entre chapas e entre barras. Uma articulação ele vai ser um elemento que vai ligar essas duas barras, vai permitir que elas girem, mas não permitem que elas se afastem uma da outra, como se a gente ligasse naquele ponto, colocasse um pinozinho, uma rótulazinha entre elas. Mas isso daqui a gente vai falar depois, tá? O que a gente vai focar hoje são os apoios, que são os vínculos externos. São elementos, né? São vínculos que vão ligar a nossa estrutura a um elemento externo rígido e que não se mova, né? Como se a gente estivesse ligando no solo mesmo as nossas estruturas. Então a gente vai classificar esses apoios em função aí dos graus de liberdade que esse elemento aí, que esse apoio vai retirar da nossa estrutura. Então, como o próprio nome diz, apoio, né? A gente vai estar realmente apoiando o nosso elemento. Então, se a gente pegar a nossa barra aqui, a gente vai ter um apoio móvel e um apoio fixo. Vou colocar aqui os símbolos, tá? Depois eu vou passar em uns desenhos melhores, aí conforme a gente for resolvendo, que aí vocês vão ver isso um pouquinho melhor. O primeiro apoio aí que a gente vai utilizar, basicamente, são os apoios móveis. O símbolo dele é até um pouco aí intuitivo. Ele é como se fosse um triângulozinho aqui. Que tem um determinado afastamento. Uma outra representação aí que a gente pode ter também, vou fazer aqui do lado, é como se fosse um carrinho aqui. E aí dá para a gente entender mais ou menos o que ele quer dizer. Bom, o apoio móvel é como se a gente pegasse aqui uma barrinha e colocasse aqui na direção. Eu já vou explicar o que isso vai significar. Quando eu faço essa achurazinha, entendam sempre que é a parte fixa, a parte rígida, né? Como se isso fosse o solo ou alguma coisa desse tipo. Agora vamos pensar. Nessa minha barrinha que está com um apoio móvel aqui em uma das extremidades. Bom, imaginem que eu estou aqui aplicando uma força na direção horizontal aqui nesse elemento. Vocês podem pensar aqui no carrinho, que talvez seja mais fácil de imaginar. Bom, se eu aplico uma força nessa direção, bom, tá para ver aí que ele está meio livre para se deslocar nessa direção. Então, esse apoio móvel ele vai retirar um grau de liberdade que não é esse deslocamento horizontal. Então, é como se eu apoiasse ele aqui nesse ponto, e se eu aplicasse uma força na horizontal, ele fosse aqui, ó, livre para se deslocar, mas se eu aplicar uma força vertical, que é isso aqui, ó, empurrando para baixo, imaginem que tem aí como se fosse um bloquinho segurando nesse ponto. Então, ele não vai conseguir se deslocar nessa direção. Então, se a gente olhar nesse meu desenho aqui do lado, que tem uma barrinha, como se eu colocasse uma barrinha ali naquele problema, que impedisse o deslocamento na direção vertical, mas que mantesse livre
o deslocamento na direção horizontal. Não pense num deslocamento infinito, tá? Mas naquele ponto, como se a barrinha tivesse aí um joguinho aí para os lados, tá? E como retirou só um, lembra que a gente tem 3 graus de liberdade? Vou parar aqui. Lembra que a gente tem 3 graus de liberdade, 2 são deslocamentos e 1 é uma rotação. Então, o meu elemento ele pode se deslocar aqui na horizontal, mas repare que ele também pode girar aqui nesse ponto. E sempre que a gente fala de apoio, a gente não fala do deslocamento do nosso corpo todo. A gente está falando do deslocamento naquele ponto, o grau de liberdade naquele ponto que o apoio está situado, tá bom? Então, pensem nisso sempre. Então, se eu estou aqui só apoiando a minha barrinha em cima, vocês concordam que posso não conseguir deslocar ela para baixo, mas eu posso rotacionar ali nesse ponto. Não sei se eu consigo botar aqui, vamos ver se dá para ver. Mas é basicamente o seguinte, eu colocar a minha barrinha aqui apoiada em 2 elementos quaisquer, tá? Eu estou só apoiado mesmo, é como o nome mesmo diz, tá bom? Então esse é o apoio móvel. E o que isso quer dizer em termos de força? E aí volta um pouquinho no que eu falei. Sempre que um deslocamento ele é bloqueado, eu vou ter uma força atuando nele. Por quê? Porque se eu aplico uma força em uma determinada direção e o elemento está livre para se deslocar, não tem problema, vai ser aquela força mesmo. Mas se existe um vínculo que gera uma restrição de deslocamento, então vai surgir uma reação de apoio ali naquele ponto, que vai bloquear esse deslocamento que o corpo estava querendo ter. Então, assim, se o meu deslocamento vertical, que está sendo restrito nesse meu caso, vai significar que neste ponto vai existir uma força na direção vertical, não necessariamente para cima, isso vai depender, exatamente naquele ponto, tá? Então, aquelas incógnitas dos exercícios aí anteriores que a gente estava fazendo, provavelmente significa que naquele ponto tinha um apoio que restringia esse deslocamento. Então, se a gente pensar, né, no que é a própria reação de apoio, lembrar de novo para vocês é o seguinte: essa minha força que está surgindo, ela vai depender, obviamente, de tudo que está acontecendo na minha estrutura, o valor dela, mas ela é a força que, por exemplo, o solo está fazendo na minha barra, o solo está fazendo na minha viga, né? O ponto de apoio está fazendo nela. Por isso que a gente chama de reação de apoio, tá? Então, o cálculo das reações de apoio vai ser basicamente o início de quase qualquer problema aí da parte de estruturas. Beleza, pessoal? Uma outra forma, né, dessa minha reação de apoio, do meu apoio móvel, é basicamente assim. Deixa eu tentar desenhar melhorzinho aqui para vocês. Bom, aqui ele está restringindo o deslocamento vertical, o que eu tinha desenhado. Mas eu posso ter também um caso de que está restringindo um deslocamento horizontal. Pode ver aqui que nesse desenho dá essa sensação que ele está livre para deslocar na vertical, mas se eu tentar aqui empurrar a minha barrinha, tentar fazer ela entrar no solo, isso não vai ter efeito. Ela vai continuar ali, pelo menos naquele ponto fixo onde ele está. A outra representação, né, que a gente faz em termos aí de barras, é como se eu tivesse uma barrinha aqui na horizontal. E aí o que isso vai dizer, né? Vai dizer que naquele ponto, como está restrito um deslocamento horizontal, vai me surgir uma reação horizontal naquele ponto. Nesse caso, ele está livre aí para se deslocar na vertical e está livre para ter uma rotação ali naquele ponto, um giro naquele ponto,
Beleza? Então essas são as representações. Obviamente, tá, gente? Tem N formas aí de representar esse apoio. Talvez os livros, né, como os livros de resistência, até os livros de estática mesmo, né, de mecânica, eles são bem voltados aí para a engenharia mecânica, em algumas coisas. Vocês vão ver bastante aí essa forma de apoio. Mas isso é detalhe, tá? Isso daí vocês vão ver aí, vocês vão saber identificar o que é cada um deles. Vou fazer o apoio fixo aqui na outra folha. Então aí, continuando, o apoio fixo ele vai ser aí uma continuidade, né, do que a gente tinha feito. E nesse caso ele vai restringir 2 graus de liberdade. Eu já até perdi um pouco. Ele vai restringir aí os 2 graus de liberdade. A representação dele é basicamente assim, ó, é bem parecida. A única diferença é que não tem aquele espaço, né, entre o chão, como se desse uma mobilidade. Ele está realmente fixo naquele ponto. Então, né, como vocês já devem ter imaginado, é como se eu tivesse ali esse meu elemento preso em alguma barrinha, né, essa minha barrinha presa em uma articulação. Uma visualização boa que tem também, e que tem bastante em livros, é a situação de um pino. Imagina que você tem a barrinha aqui, ela está presa nesse pino. Então, se eu tentar puxar aí numa direção, ele não vai aí se deslocar, certo? Ele não vai se deslocar. Se eu tentar ir na outra direção, tá? Pensem aí no ponto, tá? Nessa extremidade aqui. Ele não vai se deslocar, mas ele está livre aí para girar nesse pino. Então, o que isso quer dizer, né, gente? Quer dizer que a única forma de deslocamento possível, né, de grau de liberdade possível, é a rotação nesse ponto. Se a gente fizer aquela representação das barrinhas, como se eu tivesse uma barrinha aqui na horizontal presa nesse ponto, uma barrinha na vertical, né, e uma barrinha na horizontal. Então, se eu tentar ir puxar para um lado, ele não vai sair daquele ponto. Se eu tentar ir puxar para cima, né, também não vai sair, mas ele vai poder rotacionar. Isso em termos de força vai significar que nesse ponto eu tenho uma reação vertical e aqui eu tenho uma reação horizontal. Então ele vai estar bloqueando 2 graus de liberdade, então vai estar aí surgindo 2 forças. Só aí uma outra representação, ele também pode estar assim, tá? Mas o significado é exatamente o mesmo, né? Ele não vai mudar o significado. Então ele ainda vai ter aí uma reação na vertical e uma reação na horizontal. Beleza? E o último que a gente vai ver é o engaste, que vai dar aí, vai restringir 3 graus de liberdade. A representação do engaste ela é bem assim. Então imaginem que eu peguei essa minha barrinha, enfiei ela aqui na parede. Fiz um buraco ali, tampei, cobri, enfiei ali a minha barrinha. Nesse ponto, né, que ela está fixa, eu não vou conseguir aí mover ela na horizontal, não vou conseguir mover aquele ponto na vertical e também não vou conseguir girar, porque ela está presa lá dentro.
né? Então, com os 3 graus de liberdade, não tem nem restritos, né? Escrevendo aqui é tudo restrito, tá? A gente vai ter de desenvolvimento de força aí uma reação vertical, que vai aí se contrapor ao movimento na vertical, uma reação horizontal, vai contrapor o movimento na horizontal, e um momento concentrado ali naquele ponto também, que vai impedir a rotação. A forma aí de representação por meio de barras dela é alguma coisa dessa forma, que vão ser 3 barrinhas ali atuando naquele ponto, tá? Repara agora que como a gente tem essa barrinha minha afastada, deixa eu fazer mais alto, maior aqui. Para explicar melhor. Como eu tenho as 3 barrinhas agora aqui, dá para ver que na questão do deslocamento horizontal, é fácil de ver aí como é que está preso, né? Imagina, aquela barrinha ali está impedindo, né, que está ligada no solo, está impedindo esse deslocamento. O vertical também. E o momento? Bom, pensa assim, se essa minha barrinha tiver a tendência de girar, vamos supor que ele vai girar em torno deste ponto aqui. Você concorda que para ele girar em torno desse ponto, ele teria que fazer alguma coisa desse sentido, empurrando essa minha barrinha para baixo. Como essa minha barrinha ela é rígida, né, e ela não consegue, né, ela não pode, ela não vai ter esse movimento, a minha barra não vai conseguir ter esse deslocamento que está em azul. Então ele vai se manter aí na posição, porque essa minha barrinha aqui empurra ela para cima, tá? Mas aí, isso aí a gente vai... Isso aí é só uma forma aí de pensar. Então, o que vocês têm que ter na cabeça? Basicamente, vocês vão se deparar com problemas que vão ter os tipos de apoio, né? E aí vocês vão ter que transformar isso de acordo com as suas, com as reações que surgem ali naquele tipo de apoio. Assim, esses daqui não são os únicos tipos de apoio. A gente tem apoio com mola, tem, enfim, N tipos aí de outros apoios. E aqui a gente está falando de casos idealizados, né? Casos perfeitos. Então, obviamente que se a gente pensar aqui que eu estou só apoiando a minha barrinha nesse ponto e que eu posso aplicar uma força aqui na horizontal e ela vai se deslocar, estou desconsiderando que aqui tem um atrito que aí talvez seguraria um pouco essa minha força na horizontal. Então, assim, uma parcela do trabalho nosso como engenheiro civil também é transportar esses casos reais, porque assim, você não vê, né? Você está aí no seu prédio, você não tem um triângulozinho apoiando, né? A sua viga no seu pilar. Então, assim, é a forma de você transformar esses casos reais da melhor maneira possível por meio dessas simplificações. Então, isso é uma coisa aí que tem que ser feita sempre, dependendo do problema que a gente está trabalhando. Mas, assim, em muitos casos a gente consegue representar por meio dessas formas idealizadas. E, lógico, a gente está começando aqui, né? Primeiro passo em mecânica geral. Então, a gente vai trabalhar sempre com esses casos idealizados. Beleza? Então, guardem na cabeça o seguinte. Os vínculos vão restringir ali os graus de liberdade. E por estar restringindo esses deslocamentos, surgem forças ali naquele ponto, que são as reações do apoio. Tá? Então, são as reações de apoio que a gente vai calcular.
Aí, por meio do que a gente viu agora, né, dos vínculos e das equações de equilíbrio, a gente pode fazer uma classificação das estruturas para a gente poder classificar também qual problema a gente consegue resolver, qual a gente não consegue resolver por enquanto. Uma das classificações, obviamente tem várias, uma delas é em função dessa relação entre os vínculos e as equações de equilíbrio. Por que é importante essa relação entre vínculo e equação de equilíbrio? Bom, os vínculos, elas vão estar relacionadas com as reações de apoio. Ou seja, vai estar relacionada com as incógnitas do meu problema. Lembra que eu falei também? Se eu colocar mais coisa aqui em cima da minha mesa, maior vai ser aí a força em que o pé faz no chão e o chão faz no pé da mesa. Então, essas minhas reações de apoio dependem de todas as ações ali que estão atuando na minha estrutura. Mas elas são, de maneira geral, elas são incógnitas, né? A gente não conhece esse valor até fazer a análise completa. Então, os vínculos que vão ser as incógnitas do meu problema, e por eu estar tratando de problemas em equilíbrio, eu vou ter as minhas equações de equilíbrios, que para o caso, equações de equilíbrio, que para o caso dos meus problemas aqui no plano, são basicamente essas três. E aí leva a gente, né, a pensar o seguinte, igual os exercícios que a gente já fez hoje. Bom, eu tenho três equações e eu vou conseguir resolver com o que a gente sabe agora problemas que tenham três incógnitas. Então essa que vai ser aí a base da nossa classificação. Então vamos fazer o seguinte. Primeiro a gente vai ver o caso onde eu tenho menos incógnitas do que equações. Me sobram ali equações. Então vamos dar uma analisada nisso. O que seria um caso que, por exemplo, a gente tem mais equações do que incógnitas? Bom, vamos pegar aqui uma barrinha e vou colocar um apoio móvel aqui e outro apoio móvel aqui. Vocês concordam que esse apoio móvel, eu sei que ele vai me dar uma reação vertical neste ponto. Vou chamar aqui de A. E aqui vai me dar uma reação vertical neste ponto que eu vou chamar de B. E só, né? Meu apoio móvel ele só tem capacidade para restringir esses deslocamentos. Vocês concordam que se aplicar alguma força nessa direção, essa minha barrinha está livre para se deslocar nessa direção? Então, não estou entrando no mérito de resistência nem nada. Ela do jeito que está. Também não falei se ela é de aço, se ela é de madeira, se ela é quadrada, se ela é circular, nem nada. É essa barrinha que está sob dois apoios móveis. Ele não vai conseguir manter essa posição independentemente aí do carregamento. Então essa estrutura a gente chama de hipostática e também a gente pode chamar ela, falar que ela está estaticamente indeterminada. Indeterminada. Então, assim, se eu só tiver uma força aí vertical, beleza, ela até para ali no lugar dela. Mas qualquer ventinho aí que der na direção horizontal, a gente vai ter um movimento. E é isso que é o estaticamente indeterminado. Para qualquer tipo de carregamento, pode ter algum onde ele se desloque. Então, assim, gente, esse daqui é um dos casos, tá? A gente vai ter N possibilidades de ter estruturas aí estaticamente indeterminadas. Seguindo, deixa eu botar isso aqui para cima. Seguindo, a gente tem as estruturas isostáticas, que é onde a gente aqui na disciplina vai ficar contido, basicamente. Bom, pensa assim. Então, ali eu tinha duas
incógnitas para 3 equações. Aqui eu tenho que incluir um apoio, né, para a gente fazer uma evolução aí de um caso para o outro, que restringe aí esse deslocamento. Então, uma possibilidade, né, aquele deslocamento que estava restrito, que estava livre, no caso de cima. Uma possibilidade é eu trocar um apoio móvel por um apoio fixo. E vou manter o outro móvel aqui. Aí, pela análise das nossas reações, eu sei que aqui vou ter uma reação vertical em A. Aqui agora eu tenho essa reação horizontal em A, que vai se contrapor a qualquer força, né? Como ela vai depender da força que está atuando na externa, ela vai se contrapor a essa força horizontal, impedindo o deslocamento. E aqui, reação vertical em B. Então aqui a gente tem 3 equações e 3 incógnitas, e é um problema que a gente consegue resolver só com essas nossas equaçõezinhas, tá? Então ele é estaticamente determinado. Ficou péssimo aqui, mas vocês escutaram. Estaticamente determinado. Então aí, sem entrar no mérito de novo de resiste ou não resiste, qualquer tipo de solicitação aí que a gente aplique no plano para essa nossa estrutura, ela vai manter essa posição dela, né, supondo que tudo resista. E outra coisa, né, que é interessante, reparem que vocês devem imaginar mais para frente, né, vocês vão ver isso, mas que muito provavelmente uma barrinha, né, de aço, né, com uma determinada dimensão, tem uma resistência diferente do que uma viga de concreto de uma outra determinada dimensão. Então, repare que nesses casos aqui a gente não está falando nada disso. Então, não importa para a gente se isso é aço, se isso é madeira, se isso é concreto, se isso é quadrado, se isso é redondo. As estruturas aí isostáticas, a gente consegue encontrar as reações de apoio e depois mais para frente os diagramas também de esforços e as tensões em função, basicamente, né, só das suas dimensões daqui do plano e de ponto de aplicação da força. Isso é o que a gente vai conseguir resolver agora, né, com essas opções que a gente tem. E por último, só para a gente terminar aí essa parte, ter estruturas hiperestáticas. Vamos supor que eu troquei ali o outro apoio também por um apoio fixo. Então aqui eu vou ter reação vertical em A, reação horizontal em A, reação vertical em B e reação horizontal em B. Então, na verdade, nesses casos, a gente tem aí incógnita sobrando. Na verdade, a gente está aí exagerando nos apoios. Pode ter que ele tenha uma função aí qualquer, né, no nosso problema. Mas para o nível, para deixar ele determinado, né, geometricamente, estaticamente, essa minha reação aqui em B, na verdade, ela está sobrando, por exemplo. Ou qualquer uma delas aí pode estar sobrando. Então, ele não precisaria estar aí nesse movimento. Então, aí é quando eu tenho incógnitas maior aí do que o número de equações. Aí isso é o que vocês vão ver lá em teoria das estruturas 2 e um pouquinho em resistência também. Então, aí a gente precisa conhecer o material, precisa conhecer o formato, a seção, entre outras coisas. Então, a gente vai estar trabalhando basicamente com estruturas isostáticas, tá? Nesses nossos problemas aqui. E aí a gente vem, né, para o nosso cálculo das reações de apoio, que é basicamente essa primeira parte da matéria. A gente fala tudo isso para chegar nisso. E é o primeiro passo de qualquer aí exercício dessa parte de estruturas. Então vocês vão receber basicamente probleminhas como esse. Esse daqui é um probleminha de uma viga, que é esse elemento horizontal. Uma viga biapoiada, porque tem 2 apoios. A gente já viu, né? O apoio A ele vai ter uma reação vertical e o apoio B
uma reação horizontal, que eu vou chamar de RH e aqui RVA. E aqui no apoio B, eu tenho uma reação vertical. Bom, com isso, pessoal, a nossa intenção aqui nesses problemas é exatamente esse, encontrar os valores das reações. De novo, joguei aqui uns sentidos quaisquer. A minha resposta ela é única para o problema. Então, por mais que você tenha aí jogado a força para baixo, seu resultado ele pode dar negativo e aí o resultado final ele se ajusta. Beleza? Então aí, fazendo essa identificação das nossas reações de apoio, a gente aplica as equações de equilíbrio e é assim sempre. Então vamos começar aqui com o que é mais fácil, que é a soma da força horizontal igual a zero. E aí a gente vê que, bom, vou somando as forças aí. Tenho RH igual a zero, né? Porque ela é a única força aí que tem no meu probleminha na direção horizontal. O que a gente tira disso também? Se eu não tenho nenhuma ação na direção, né, nenhuma força externa aí aplicada na direção horizontal, não tem por que essa minha solicitação aparecer. Ou seja, se eu não estou aí apertando a minha parede aqui na direção horizontal, não tem por que ela me gerar uma força de volta naquele ponto. Bom, depois disso, vamos fazer aí soma de momento. Vou pegar aqui em relação ao ponto A, que é essa extremidade esquerda. Vou fazer o cálculo do momento. Então vai ficar 10 vezes 3. Então RH e RVA não gera momento. Então 10 vezes 3 menos RVB vezes 5 igual a zero. Então aqui RVB vai me dar 6 kN positivo, tá? Ou seja, o sentido ali que eu tinha considerado para cima é o correto. E por último, para finalizar, soma de força na direção vertical igual a zero. Então eu vou ter aí, ó, o RVA menos 10 mais 6 igual a zero. Então RVA vai me dar 4 kN. Então, gente, a nossa resposta a gente apresenta, e é interessante a gente fazer esse diagrama de corpo livre que a gente falou na aula passada, que é basicamente o nosso probleminha. Tirando os apoios, pensando só nas forças que atuam, da seguinte forma. Bom, aqui a gente já ajusta, né? Caso, por exemplo, a minha força deu negativa, eu apresento aqui meu resultado já com sinal real. E esse resultado é o único para o nosso problema. Então, RVA, aqui deu uma força de 4 kN. No ponto B, 6 kN. E a minha força de 10 aqui, que é a força externa. Então, esse conjunto de forças aqui faz com que essa minha barrinha não se desloque em nenhuma direção e também não gire, né? Qualquer ponto agora, nesse equilíbrio, nesse conjunto de forças, se eu calcular o momento aqui, ó, em relação a esse ponto, vai dar zero, tá? Então, independente do ponto que a gente pegue. E daqui a gente vai tirando conclusões, é esse pensamento que vocês têm que começar a ter para ter para desenvolver o raciocínio mesmo e ter bases de comparação para as coisas. Pensa o seguinte, apliquei a minha força, ela não está no meio,
da minha barra ela está um pouquinho mais para um lado. Então, pense nessas forças de 4 e 6 kN como se fossem os pés da minha mesa, onde eu apoiei ali 10 kN mais para uma extremidade. É de se imaginar que aquela extremidade mais próxima do apoio é onde vai descarregar mais força, ou seja, o apoio vai aplicar uma força maior ali no solo e, consequentemente, o solo vai aplicar aí essa força maior, né, na minha barrinha. Então vê aí, né, até para ver se as coisas estão fazendo sentido. Ah, mas a minha força está mais para esse lado, por que o outro deu maior? Tem coisas aí que vai dar uma bagunçada na nossa cabeça, mas sempre tem uma explicação e que vem aí das equações de equilíbrio. Beleza? Vamos fazer mais um aí, para a gente finalizar essa parte. Por enquanto a gente está trabalhando só com força concentrada, a aula que vem a gente vai entrar em força distribuída. E uns outros casos aí. Bom, então, gente, o problema é sempre o mesmo, tá bom? Então a gente vai... Deixa eu só jogar aqui para cima. Então a gente tem o nosso probleminha aqui. Vamos olhar para aí as reações de apoio. Reação vertical aí no apoio A. Reação horizontal. Reação vertical em B. Agora vamos aplicar as equações de equilíbrio de novo. Soma de força na direção x igual a zero. Então eu vou ter aí R HA mais 8 vezes aí cosseno tá. 8 vezes o cosseno de 45 graus. Tudo isso igual a zero. Então repara que o meu RH ele vai dar aí no sentido oposto, vai dar menos 8 cosseno de 45. Então menos 4 raiz de 2 quilonewtons. Deixa eu colocar aqui em valor mesmo. Então vai dar menos 5,66. Tá bom? Bom, vamos fazer aí soma de momento. Em relação ao ponto A também. Então a gente vai ter, ó, o 8 vezes o seno de 45 graus, que vai me dar aquele 5,66, vezes 1,5, mais 10 vezes 3, menos RVB vezes 5, igual a zero. Então, ó, componente vertical e componente horizontal. Gira para cá, e o RVB gira para o sentido oposto. Se a gente está pensando em relação ao ponto A aqui. Então, fazendo essa conta, a gente chega aí que o RVB ele vai me dar 7,70 quilonewtons. E por último, né, para a gente finalizar, deixa eu jogar aqui. Rapidinho. E agora, para a gente finalizar, soma de força vertical igual a zero
RVA menos, vou colocar aqui, tá? Vamos fazer 8 seno de 45, só para vocês verem que é a reação, menos 10 mais 7,70 igual a zero. RVA vai dar 7,96. Tá bom, pessoal? Aí, por exemplo, só para a gente fazer o desenho final. A gente vai ter aqui, ó, reação vertical aí no ponto A. Deu 7,96 para cima. No B, 7,70. Reação horizontal. Eu tinha colocado para a direita, ela deu negativo. Então fica aí para a esquerda. 5,66. Aqui eu tinha minha força de 8, né? Inclinada. E uma força de 10. Tudo aqui em quilonewton. Então essa minha resposta aqui é a única e essa é a resposta das minhas reações de apoio. Então, pessoal, isso daqui vocês vão fazer assim muito esse primeiro passo. Tanto é que vocês vão fazer super automático, né, daqui para frente. Mas por ser um passo simples, né, por não exigir aí contas muito complexas, né, em pouquíssimos casos aí, só se a gente tiver um carregamento muito diferente, você vai ter que evoluir um pouco disso. É simplesmente uma coisa de organização e de prestar atenção. É muito importante que, olha isso, gente, eu fiz aqui na tela, né, que eu ocupo a tela inteira, porque o espaço é diferente. Mas isso é uma coisa que vai ocupar isso daqui, ó, do seu problema todo. Então, façam, né, essas continhas mesmo. Por quê? Disso daqui você vai calcular, né, partindo disso. Depois você vai calcular diagrama, que é o que a gente vai ver. Depois você vai calcular tensão. Depois você vai verificar não sei o que, vai verificar não sei o que lá. Então é o primeiro passo do nosso probleminha. E se você errou, ele propaga o erro e não tem jeito, né? Mas tem formas de você sempre verificar seu resultado. Imagina, você chegou aqui nessas forças. Bom, dá uma somadinha rápido para ver se a força vertical ela anula, né? Faz essa soma aí depois que você resolveu na cabeça. E faz a soma também na horizontal. Ou você pega aí um outro ponto aqui e calcula o momento e vê se dá igual a zero. Obviamente que você tem que prestar atenção também nessa sua conta de verificação para você não errar a verificação tendo acertado o resto. Mas tem formas de você conferir esse probleminha, tá? Porque aqui a gente está nos casos simples, né? Pode ser aí que uns casos um pouco mais avançados a gente tenha outros problemas para resolver. Beleza, pessoal? Então, assim, ó, isso daqui já dá para vocês fazerem vários exercícios da lista, então comecem. Vai ficar faltando só a parte de carregamento distribuído, que é o que a gente vai falar na quinta-feira, junto com o exercício que eu vou passar para vocês. E só, tá bom? Talvez na terça-feira a gente ainda entre alguma coisa disso daqui, mas a ideia é terça-feira já começar uma parte nova. Porque esse cálculo aqui a gente vai repetir sempre que a gente começar um exercício, tá bom? Então, se alguém tiver alguma pergunta, quem não tiver pode ir deixando o nome aí no chat e saindo. E muito obrigado aí, pessoal. Boa semana. Professor, eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Sobre o mapa conceitual dessa semana. É para fazer sobre cor rígida? Assim, se você tá assistindo a aula aqui, você não precisa fazer o mapa. O mapa é só para quem não está assistindo a aula síncrona. Mas esse 2 é para essa semana ou é da semana passada? Porque da semana passada eu não assisti.
Ah, então da semana passada. É de corpo rígido, isso aí. Ah, tá, entendi. Aí eu tenho outra pergunta também, que na lista, na atividade 3, posso perguntar? Não sei Pode. se pode ser pra você. Eu tinha feito no exercício 3, peraí, deixa eu só achar direitinho. Ele tem uma caixa que tá lá, e ela tá em quilos. Aí pra transformar pra newtons, é só multiplicar por 9,8 ou por 10? Pode ser 10. Pode ser 10? Ah, não, então tá bom, então. Obrigada, então. Imagina. Até mais. Mais alguém, pessoal? Professor, Hum, no exercício 1 da lista, pede para colocar, para descobrir as forças axiais, se eu não me engano. E eu não entendi o que são essas forças axiais no caso. São as forças na barra mesmo, tá? As forças Ah, nos cabos. sim. Entendi. Obrigado. Bom. Professor, eu de novo, mas essas forças, elas são, você fala, tipo, essas que você passou hoje, do HA ou HV, ou aquelas Não, ó. resultantes? Deixa eu abrir a lista aqui, só para eu ter o... Tá bom. Ó, a lista é pra semana que vem, tá, gente? Não é pra essa semana, não. Tá, não, ó. As forças que eu quero são as forças aqui nas barrinhas. Então ó, o exercício 1, o exercício 2, exercício 3, é só para usar aquela parte de corpo de ponto material. Vocês vão olhar aqui, ó, no exercício 1 para ponto B, certo? Vai ter uma forcinha aí na direção da barra BC e outra na barra BA. Então aí fazer o equilíbrio de forças ali naquele ponto. Beleza? Esquece aqui os apoios nas extremidades. Entendi. Obrigada. Nada. Ô, professor, nesse exercício 1 aí, o BA, na hora que eu decompor ele vai, na horizontal vai igualar com o BC, e na vertical vai ficar os dois para baixo 10, e o BA, a componente dele para baixo também. Calma, você está falando do 1A. No 1, o outro desenho. Ah, tá, o segundo. Você vai ter aí o BC é só no horizontal e o BA vai estar para a esquerda e para baixo, né? Aí na hora que você somar, fazer, sei lá, soma de força na vertical, você vai chegar no sentido negativo, né, da força. Então, aí, como que ela seria representada? Porque ela é negativa, ela ia ser... Ela seria para o sentido oposto. Em vez dela ser para baixo, ela é para cima. Ah, tá, entendi. Tá? E assim, não esquece também que é a força toda que está no sentido oposto. Então, aquela componente ali na parte horizontal, ela também é ao contrário. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Porque o que você vai chegar é, sei lá, FAB, que é a força inclinada ali, ela é negativa. Então, por consequência, as componentes também vão ser. Entendi. Em vez dela sair, por exemplo, de B para A, ela seria de B para cima, assim, na mesma direção, só que B para cima. Ou ela podia ser entrando, né? Pensa assim, ela saindo do ponto ou ela entrando no ponto. Dá no mesmo. Entendi. Entendi. É melhor você fazer assim, ela ou saindo ou entrando do ponto, porque aí você mantém a direção da barra, que a barra tá, sabe? Setinha fica pro mesmo lado da barra. Porque senão você Entendi. perde referência qual força é de qual. Obrigado. Beleza. Ô Leonardo, qual que era mesmo? Me lembra aí. No começo da aula. Deixa eu voltar aqui.
Ah, tá. Esse, né? Deixa eu voltar aqui no momento. Então vamos lá. Vou passar aqui de novo o momento de cada um. Então estamos fazendo o momento em relação ao ponto O aqui. Primeiro, força de 5 vezes 1. Vai seguindo aqui na ordem, tá? Então 5 vezes 1. Esse 5 não vai. Então depois é 8 vezes 2. Os dois girando aqui para o mesmo sentido. Depois a gente tem o 15 vezes 2, que é essa distância aqui. Esse 8 vezes 2, aqui eu tinha que ter escrito assim. 8 raiz de 2 cosseno de 45. Então, esse 8, ele é 8 raiz de 2 vezes cosseno de 45, que é essa minha reação aqui. Essa minha força componente. Então, e ela vezes 2... Riscando tudo. Vezes 2, que é essa distância aqui, tá? Repara que é a mesma distância dela, porque as duas estão na mesma linha de ação. Então eu posso colocar elas em qualquer lugar. Posso, por exemplo, passar as duas para cá, e aí tem essa distância, né? O 2 aqui. E aí, mais também um F3 vezes 2, que também está na mesma direção de todas essas. Beleza? Acho que é porque eu não coloquei aqui na forma que eu escrevi a componente igual a outra. Beleza? Não consigo ver o chat direito. Mas está resolvido? Dá um joinha aí no chat. E o de Y. Ó. Aqui, ó. Essa daqui. Meu mouse está aparecendo, né? Essa daqui é a componente vertical, que é a setinha vertical. E esta daqui é a componente horizontal, que é esta daqui. Então, a vertical ela vai ser vezes 2, que é essa distância, e a horizontal vai ser vezes 1. E o equilíbrio em Y. E o equilíbrio em Y está aqui, ó. F1, F3, que é o que tinha calculado aqui, que dá 0, 1, 2, 5. O 5, o 8, que é esse 5 aqui, esse 8. E aqui a componente vertical. Beleza? Tá, qualquer coisa aí você me avisa. Mas a gente vai fazer bastante isso, tá? Assim, muito. E o professor esquece também. Às vezes, umas reação no meio do trajeto. O Silvia, o momento em B nos últimos dois exemplos que passou... Ah, não, tranquilo. O momento em B dos dois... Já calcular. Não, assim, ó. Para calcular as reações de apoio, você escolhe um ponto qualquer ali da nossa estrutura. Então, assim, a equação de equilíbrio, ela é só um meio para você encontrar o resultado.
Então, se você fez ali em relação ao ponto A, você não precisa fazer em relação ao ponto B. Você pode fazer para verificar, né, o resultado. Mas a partir do momento que você encontrou todas as reações, você não precisa fazer ali em relação ao outro, não. Você que escolhe. De nada. Não, a gente vai fazer bastante, fica tranquilo. Valeu vocês. Até mais.